Abre aspas. De fato, o grande objetivo dos agitadores era associar os trabalhadores aos estudantes e repetir o que se passara na França. Ao enfrentar a greve política de Osasco, declarei à imprensa que o Tietê não é o Sena. Longe de uma paranoia nossa, sabíamos que ali estava a chave de sustentação do próprio governo, quiçá do regime. Fecha aspas. Essa fala foi dita por Jarbas Passarinho, o então ministro do Trabalho do governo Costa e Silva, em 1968, que estava assustadíssimo ao ver uma massa estudantil e trabalhadora atuando unificadamente e se levantando contra a ditadura. Mas o que estava acontecendo em 1968 no Brasil? Eu sou a Giovana e hoje eu vou falar sobre a fúria estudantil que irrompeu em 68, ocupando as ruas e universidades, incentivando e inspirando os trabalhadores a ocuparem também suas fábricas. No contexto internacional, 1968 foi marcado pelo levante do Maio francês, pela Guerra do Vietnã, por protestos em todo o mundo contra o imperialismo, pelo massacre de 500 estudantes na Universidade Autônoma do México e pela Primavera de Praga. Chegava ao fim o ciclo econômico do pós-Segunda Guerra, abrindo espaço para mais uma crise capitalista. No Brasil, 4 anos após o golpe militar, o arroxo salarial estava causando inquietação no chão da fábrica, enquanto a reforma universitária inquietava os estudantes. Além de uma enorme precarização da vida, enfiada goela abaixo de repressão pelo regime ditatorial a toda a população. O momento de explosão da fúria estudantil se deu em março. 28 de março de 1968. O secundarista Edson Luiz, de 18 anos, é morto em meio a um protesto no centro do Rio de Janeiro que reivindicava melhorias no restaurante universitário Calabouço. Os manifestantes não deixaram os militares levarem o corpo de Edson Luiz e eles mesmos o carregaram em passeata pela cidade. A indignação foi tanta que 60 mil pessoas foram às ruas no Rio de Janeiro e outras milhares em São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília e Recife. Em abril de 1968, inspirados pela fúria estudantil, os operários de Contagem iniciam uma forte greve que chegou a ter 16 mil operários de braços cruzados com estudantes ao seu lado e ocupando as fábricas contra o arroxo salarial da ditadura, conquistando um histórico aumento que fez o governo recuar. Foi a primeira greve operária contra a ditadura militar. Para tentar acalmar os ânimos revoltosos que se espalhavam no movimento estudantil e operário do país, os burocratas e pelegos dos sindicatos de São Paulo organizam junto ao governo de Abreu Sodré, governador de São Paulo na época, uma ação unificada para o 1º de maio. Eles achavam que, se aliando com setores da burguesia nacional, iriam derrotar a ditadura, incluso aí o PCB. Assim, a ideia desse 1º de maio era forjar uma aparente harmonia entre dirigentes sindicais, operários e governo ditatorial. Sabe qual foi a resposta dos operários para essa política conciliadora? Dirigidos pela Vanguarda Operária de Osasco, que era uma forte oposição militante ao sindicalismo tradicional e ao próprio PCB, que vinha com essa política conciliadora antes mesmo do golpe de 64, os trabalhadores ocuparam o palanque e expulsaram os burocratas e representantes do governo, com Abreu Sodré saindo apedrejado e o palanque incendiado. Naquele dia, milhares de trabalhadores e estudantes saíram em passeata pela cidade, demonstrando que não iriam aceitar conciliação com os nossos inimigos de classe. E sobre sindicatos apostando na conciliação com a burguesia no 1º de maio, qualquer semelhança com a atualidade, mera coincidência. Bom, em junho, na embalada desses processos, os estudantes ocupam a Faculdade de Filosofia da USP, contra o governo ditatorial, para impedir que os militares fechassem a faculdade durante as férias e para tomar o controle político da faculdade, visando reestruturar o regime universitário a partir dos interesses reais dos estudantes e trabalhadores da USP. A ocupação dura até outubro, chegando ao fim com a conhecida Batalha da Maria Antônia e a morte do estudante José Guimarães, com um tiro disparado pelos grupos protofascistas do Mackenzie e da polícia. Para entender melhor o que foi a ocupação da Maria Antônia, vejam o vídeo do Pedro Chewish, que faz parte desse minicurso. E é no dia 16 de julho, em meio à ocupação da USP, que estoura a greve em Osasco. Os operários ocupam a maior fábrica da região, a Cobrasma, e ao longo do dia foram paralisando praticamente todas as fábricas. Foram cerca de 10 mil braços cruzados
em uma greve extremamente política, contra a ditadura, independente das direções tradicionais e que teve uma forte aliança com o movimento estudantil. Como conta a liderança operária da oposição metalúrgica de Osasco, Stanislau Ermeta, abre aspas. Era todo um conjunto de liderança estudantil que vinha do movimento secundarista, estava já encaminhado para o movimento universitário e que voltava, que fazia esse link, fazia essa vinculação das lutas. Fecha aspas. Era na Cobrasma que, antes mesmo da greve, existia o Círculo Estudantil Osasquense, onde os chamados estudantes operários liam escritos sobre a Revolução Cubana, sobre o marxismo e diferentes debates que armavam os operários e estudantes para a luta contra a patronal e o regime, forjando ali as bases de uma profunda e transformadora aliança, o Pesadelo de Jarbas Passarinho. Um grande exemplo dessa aliança acontece quando os estudantes da ocupação da Maria Antônia realizam uma assembleia com mais de 1.000 estudantes para formar o Comitê Popular de Solidariedade aos Grevistas de Osasco. A greve, abandonada pelas lideranças dos sindicatos tradicionais, acabou sendo rapidamente e brutalmente reprimida pelos militares. Também sem que as lideranças metalúrgicas tivessem se preparado para isso, pois organizaram a greve dos operários nos métodos guerrilheiros, sem uma verdadeira democracia de base, o que teria sido fundamental para a retomada do sindicato. Outra liderança da oposição metalúrgica osasquense, Antônio Roberto Espinosa, batizou as greves de Contagem e Osasco como 2 relâmpagos na noite de arroxo, intensos e poderosos, mas incapazes de iluminar o caminho da classe operária na longa noite dos anos de chumbo. Ainda em julho, o Rio de Janeiro foi invadido por uma onda de protestos contra a prisão do estudante Vanderbilt, que termina desembocando na maior repressão da ditadura contra os estudantes, uma verdadeira batalha campal, a Sexta-feira Sangrenta. Como resposta a essa dura repressão é que ocorre a famosa Passeata dos 100 mil, fenômeno auge da mobilização estudantil em 68. Foram 100 mil estudantes, trabalhadores, artistas, intelectuais ocupando as ruas contra a ditadura. Frente ao turbilhão crescente de lutas, o regime endureceu ainda mais a repressão. Já em agosto, as tropas militares invadiram a UNB e prenderam dezenas de lideranças estudantis. Em outubro, o 30º Congresso da UNE, em Ibiúna, que era até então clandestino, foi dissolvido pelos militares, levando 800 estudantes para a prisão. No mês seguinte, ocorreu a expulsão de mais ou menos 800 estudantes do CRUSP, Conjunto Residencial da USP, e em dezembro, a cartada final do regime militar. AI-5 decretado como resposta ao maremoto operário estudantil que fez tremer as bases da ditadura. De todo esse processo, cabe ver a capacidade que o movimento estudantil tem de influenciar na agenda política nacional, atuando como verdadeira caixa de ressonância das insatisfações mais sentidas pela classe trabalhadora e pela maioria da população. O movimento estudantil possui essa força, mas é certo que uma das principais lições de 1968 brasileiro, ano em que o Tietê quase virou Sena, está na aliança estratégica entre trabalhadores e estudantes, capaz de estremecer as estruturas da sociedade. E se por um lado isso é verdade, por outro é também que as direções estudantis e operárias daquele momento foram incapazes de traçar a estratégia correta. Enquanto o PCB se guiava pela conciliação com a burguesia nacional, que o levava a culpabilizar a esquerda por atiçar e provocar a repressão, as organizações à sua esquerda debandaram para os caminhos da guerrilha urbana, abandonando a estratégia marxista de aliança operário-estudantil. E as duas tendências teórico-políticas que dirigiam a UNE eram, por um lado, a ação popular, que possuía a maioria, e seguia uma estratégia de guerra popular, baseada na aliança entre operários, camponeses e estudantes, que tinha como principal método as manifestações de rua, mesmo em momentos de refluxo das lutas. E colocava que essa aliança serviria para a luta não somente para as pautas estudantis contra a ditadura, mas contra o regime militar e todas as suas políticas. No outro polo estavam as dissidências estudantis do PCB, ao lado do POLOP, que, influenciadas pela Revolução Cubana, passaram a adotar a estratégia foquista. Esse polo defendia que o movimento estudantil tinha que ter pautas próprias, ter como centro somente a luta contra a política de ataque à educação do governo militar. Mas ambas não tinham como centro uma estratégia de auto-organização dos estudantes para se aliar com a classe operária, o que poderia fazer toda a diferença diante dos acontecimentos. Por isso,
é preciso extrair as lições corretas desse grande exemplo que a juventude e os trabalhadores de 68 deixaram. Da época da ditadura militar, ainda restam resquícios em pleno 2021. A exemplo da lista tríplice, que é utilizada nas universidades para a escolha do reitor, e da Lei de Segurança Nacional, que agora foi atualizada pelo regime do golpe institucional, lhe dando um carimbo democrático. Para destruí-los e se enfrentar contra Bolsonaro, militares e o conjunto do regime golpista, resgatemos a aliança entre estudantes e operários e sua intransigência contra os conciliadores. E que dessa forma, também inspirados pelos ventos internacionais que agora se concentram no levante colombiano, possamos defender o que dizia a juventude francesa no maio de 68. Abre aspas. Os operários se negam a se deixar explorar pelo regime capitalista, e nós, estudantes, nos negamos a nos transformarmos em dirigentes de um sistema baseado na exploração. Fecha aspas.